Na aula de hoje vamos falar de bens e serviços. Bens e serviços. Como a gente falou nas aulas anteriores, o objetivo da economia é estudar os recursos escassos de maneira a produzir bens e serviços. Então, o objetivo fim da economia é como que a gente vai utilizar os recursos produtivos, os fatores de produção. Não podemos esquecer nunca disso, né? Os fatores de produção são utilizados num processo produtivo qualquer e o resultado disso vai ser bens e serviços. Os bens e serviços, para aprender a diferenciá-los, a gente não pode esquecer que bens é tudo aquilo que eu posso tocar, então são tangíveis, né? A tangibilidade, esse pincel é um bem. E serviço é aquilo que atende à necessidade humana sem produzir algo tangível. A aula é um serviço, né? Nós temos outros conceitos que podem nos ajudar a entender. Mas vamos ficar nesses dois. Bens é tudo aquilo que eu posso tocar, é tangível. E serviços é aquilo que atende à necessidade humana sem produzir algo tangível. Então nós podemos dizer que bens são tangíveis e serviços intangíveis. E aqui a gente faz um parênteses, né? Que tem um recurso intangível que ele é muito importante, que são, por exemplo, as marcas, patentes, né? E outros bens que as empresas têm, por exemplo, o nome da empresa, a marca da empresa. A Coca-Cola, por exemplo, é uma marca e ele é um bem intangível, não se toca, mas tem um valor de mercado significativo. HP é outro exemplo, é outro bem intangível, mas tem um valor de mercado significativo. A gente fez a explicação para a gente diferenciar bem o que é bem e o que é serviço. E fazendo essa ressalva dos bens intangíveis, por exemplo, marcas, propriedade intelectual, tudo isso são bens que pertencem a uma determinada empresa ou pessoa e são utilizados para produzir bens e serviços. Então, os bens eles podem ser classificados ou diferenciados para facilitar o nosso entendimento. A gente já falou que o objetivo da economia são os bens econômicos. Os bens livres não nos interessam. Por quê? Porque eles não são escassos. Eles são úteis, né? Não são escassos e não são apropriáveis, ou seja, não podem ter dono, né? E o bem econômico ele tem essa característica. Ele é um produto útil, né? Ele é útil, ele é escasso, né? Senão não teria sentido a gente estudar um bem escasso, e ele é apropriável, ou seja, ele pode ser tomado posse, ele pertence a alguém, né? E tem uma característica interessante para a gente entender isso. O uso por uma pessoa automaticamente exclui a outra pessoa do uso. Por exemplo, essa caneta eu comprei, ela é minha, eu tenho a posse dela, eu me apropriei dela. Para que outra pessoa utilize essa caneta, eu posso vendê-la ou doá-la, há uma transferência. O que não acontece, por exemplo, com os bens públicos, né, que todos utilizam, independente de quem utiliza, né? Ele está disponível a todas as pessoas. Claro que aí tem mais umas características que a gente precisa estudar. Então, os bens, para efeito de classificação e entendimento, a gente separou eles em bens econômicos, já falamos deles, bens livres, já explicamos também o que é um bem livre, o que é um bem econômico. Esse aqui, o bem econômico, eu classifico ele em bem de capital e bem de consumo. O que é um bem de capital? Bem de capital é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção que permite produzir outros bens a partir dele. Por exemplo, uma máquina de costura, lá na fábrica de confecção, ela é um bem de capital, porque ela presta um serviço à empresa produzindo bens que serão comercializados, né? Então, bem de capital é sempre essa característica, eles são usados na produção e para produzir outros bens, naturalmente os bens de consumo ou outros bens de capital.
E aqui vem um negócio interessante quando a gente fala em bem de capital. Geralmente, os países desenvolvidos são grandes desenvolvedores e produtores de bens de capital, né? Porque os bens de capital, para eles ter essa característica, eles precisam de ter tecnologia embarcada. Não é qualquer produto que vai ter essa característica. E para ter tecnologia embarcada, eu preciso investir em educação, que vai gerar ciência, que vai gerar tecnologia, né? Então, os países produtores de bens de capital, geralmente, eles são países ricos e desenvolvidos. Vou dar um exemplo. Se você resolver comprar um equipamento gráfico de grande porte, necessariamente você vai na Alemanha, por exemplo, que é um dos grandes produtores, desenvolvedores de equipamentos gráficos. Se você precisa comprar um equipamento cerâmico, e não vamos falar agora da China, mas na China não. Vamos pensar em quem? Na Itália ou na Espanha, que desenvolveram tecnologias cerâmicas. E assim sucessivamente, nós podemos colocar aí vários outros produtos, outros bens de capital produzidos nesses países. Então, não esqueça disso. Um país que produz bens de capital tem características de país desenvolvido e rico. E depois nós temos os bens de consumo, que nós vamos dividir em consumo, bem de consumo durável, como uma máquina de costura que você compra para a sua casa, que dura muito tempo, uma geladeira, uma televisão, uma máquina de lavar, a gente chama isso de bens de consumo duráveis. E nós temos o bem de consumo não durável, por exemplo, o pão, a carne, o feijão, o arroz, são bens que a gente consome e acaba, né? Então essa é uma característica importante das economias. Se você perceber, os países mais desenvolvidos são grandes produtores de bens de consumo, naturalmente, eles precisam atender às suas necessidades, mas eles fazem o quê? Eles se especializam em bens de consumo durável. Vou dar um exemplo, né? Vamos comprar uma televisão hoje, que é um bem de consumo durável. Claro que nós temos televisão produzidas internamente, mas qual marca de televisão foi desenvolvida tecnologicamente aqui no Brasil? Vamos comprar um aparelho de ar-condicionado, né? Então, os bens de capital geralmente eles são produzidos em países mais desenvolvidos onde há tecnologia. E aqueles países que não conseguem se desenvolver porque não fazem investimento em educação, porque o desenvolvimento é acessível a todos os países, basta investir em educação, e a gente não precisa discutir isso, né? Não precisa se prolongar nessa discussão da educação. Vamos pensar assim, bens de consumo não durável, amendoim, batata, arroz, feijão, farinha, trigo, esses são produtos que não precisam muita tecnologia. Claro que hoje nós temos a tecnologia no campo, que são máquinas, que são adubos, que são tecnologias que nós utilizamos para produzir, mas até essas tecnologias elas são produzidas nesses países mais desenvolvidos, e os bens de consumo são produzidos naqueles países de baixo desenvolvimento, bens de consumo não duráveis. E o que acontece no final? Esses países eles trocam os bens de consumo pelos bens de alto valor agregado, ou a tecnologia. Então, vou dar um exemplo do Brasil. A gente exporta bastante minério de ferro, né, que é um produto, é um bem final, né, que tem outra característica, um bem intermediário, mas a gente é um grande exportador de minério de ferro. E a gente compra o que hoje? Nós somos grandes importadores de aço, ou produtos com aço agregado. Por quê? Porque a gente não se preocupou em desenvolver nossa base produtiva de tecnologia na produção de aço. Então nós temos bastante de minério de ferro, então a gente vende minério de ferro e compra aço pronto, né? Qual é o problema dessa troca, dessa relação de troca? É que acontece que os produtos têm valores, e esse valor de cada produto pesa na hora da troca. Por exemplo, quantos quilos de minério eu preciso ter para trocar por 1 tonelada de aço fino, por exemplo? Né?
Ou quantos quilos de soja eu preciso ter para trocar, por exemplo, por óleo de soja ou outro derivado de soja. Então a gente precisa sempre atento nessa relação, que aí nós temos aquilo que nós chamamos de relação de troca, né? E países de baixo desenvolvimento, que são especializados em produzir bens de consumo não duráveis, eles têm naturalmente uma relação de troca prejudicial em relação àqueles países que têm produtos à base tecnológica. Ou seja, eu preciso vender cada vez mais produtos primários ou de consumo para comprar produtos de maior valor agregado, né? Já entendemos o que é bem de capital e bem de consumo, agora nós vamos olhar os bens econômicos noutra perspectiva. Os bens econômicos, eles podem ser bens intermediários, um bem intermediário, e um bem final. Só para a gente ficar claro, eles não se diferenciam. Por exemplo, uma máquina de lavar louça, de lavar roupa, que é usada lá na lavanderia, ela é um bem de capital. Mas quando ela está na fábrica de máquinas de lavar roupa, ela é um bem final. O aço, né, o minério de ferro, é um bem intermediário. Mas quando ele é exportado, nós vemos que nós exportamos, é um bem final da mineração, é um produto que ela produz, é o bem final da mineração. Mas para a gente entender o conceito, os bens intermediários são todos aqueles produtos que têm como uso a produção de outros produtos, basicamente matérias-primas, né? Essa caneca é de alumínio, você não está vendo aqui alumínio, você está vendo uma caneca de alumínio. O alumínio foi transformado usando energia e se transformou nisso aqui, né? A bauxita se transformou em alumínio, se transformou em uma chapa que se transformou numa caneca, certo? Já os bens finais são bens que estão prontos para o uso. Essa caneca é um bem final lá na fábrica de canecas. Ela é um bem de consumo durável, certo? Então, o que muda a classificação ou a conceituação de um bem econômico é onde ele se encontra no processo produtivo. Geralmente, os bens finais ou estão sendo comercializados ou estão em estoques. Os bens intermediários ou estão no processo produtivo, lá sendo transformados em outros produtos, ou estão estocados. Os bens de consumo e os bens de capital, nós não olhamos por essa perspectiva. Então era isso que a gente preparou para falar dos bens. Nós continuaremos na próxima aula, continuando ainda discutindo esses temas, falando desses temas. E mais importante, o que nós queremos é que você entenda que a nossa discussão não é o conceito, mas a importância desses conceitos para entender a economia e como esses produtos e serviços podem levar ou não um país ao desenvolvimento econômico. É isso que nos interessa, porque o conceito ele é muito simples, você acessa a internet e vai ter os conceitos. Agora, o que eu faço com isso? Para que servem esses conceitos? Então, continue aí que na próxima aula nós teremos mais conteúdo falando de bens e serviços. Um abraço e até a próxima aula.